artistas do crochê! Hoje vamos confeccionar esse lindo caminho de mesa para o Natal. Esse da foto está com 3 quadrados, mas nós vamos fazer um de 4 quadrados. Vamos ao passo a passo? Bom, nós vamos começar então fazendo o primeiro quadrado. Nós vamos fazer ao todo 4 quadrados. E aqui no caso eu estou usando uma agulha número 4 e um barbante número 6. Mas, né, fica a seu critério. Aqui nós vamos fazer emendando 4 quadrados, né? Eu vou fazer o primeiro agora. Caso você queira maior ou menor, é só aumentar ou diminuir o número de quadrados. Pode fazer com 3 quadrados ou com 6, aí é o tamanho que você quiser, tá? Então, vamos fazer o nosso primeiro quadrado. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Crochê Arte da Simone, siga minha página no Facebook e o meu Instagram, tá bom? E aqui no YouTube, né? Nosso canal de vídeos maravilhosos dessa arte que é o crochê. Bom, sem enrolação, deixe seu curtir, compartilha, curta. Pronto, falei tudo já. Agora vamos começar. Vou fazer um círculo mágico, tá? Pra quem não sabe ainda fazer o círculo mágico, ó, eu vou pegar o fio aqui, né, por baixo. Aí, ó, eu vou passar em cima do meu dedo e vou passar em cima do meu dedo jogando o fio pra trás da minha mão, tá? Aí, eu passo a agulha aqui por baixo, puxo, ó, já tô com o meu círculo aqui, tá? Dentro desse círculo, nós vamos fazer 24 pontos altos, tá bom? Então, aqui, ó, vou subir 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. 3, ó, um ponto alto no caso. Aí, mais 23, né, pra ficar com 24 pontos aqui. Então, 2, 3, 4... 5, deixa aqui, né, frouxinho, depois a gente vai puxando. Eu vou fazer os 24 pontos altos e já venho com vocês de volta. Bom, aqui eu fiz os 24 pontos dentro do meu círculo mágico, vou emendar aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tá? Pra fechar o nosso círculo. Ó, fechei o nosso círculo, eu vou puxar o meu fio aqui, para dar uma apertadinha nesse círculo, mas depois que eu confeccionar mais, eu deixo ele mais apertadinho. Agora, é só para dar uma juntada de leve aqui nos 24 pontos, tá? Ó, só ir puxando e arrumando, ele já vai tomando forma. Depois, eu aperto mais um pouquinho, depois que eu tiver confeccionado um pouco mais da nossa peça, tá? Então, aqui, ó, vou subir novamente 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. No mesmo ponto que eu fiz, eu vou laçar, vou fazer mais um ponto alto, vou fazer aqui 2 correntinhas, e no mesmo ponto, faço mais 2 pontos altos, que é o nosso lequinho. Nós vamos fazer 8 lequinhos nessa volta aqui, tá? Então, aqui, ó, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Para separar um lequinho do outro, eu vou fazer aqui uma correntinha, lacei, vou pular 1, 2, entro no terceiro ponto e faço mais um lequinho, né? 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos, tá? Aí, eu vou dar uma correntinha de separação, vou aqui, novamente, 1, 2, entro no terceiro, faço mais um lequinho. De 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Eu vou fazer a volta, né, vão ficar 8 lequinhos aqui e já volto. Lembrando que na separação, é uma correntinha e pula 2 pontos de base, tá bom? Já vem. Aqui, cheguei no final da carreira, ó, com os 8 lequinhos prontos, tá? Vou fazer a minha correntinha de separação
E agora, já vamos começar essa carreira com o ponto em relevo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer dessa forma aqui. Eu vou aqui, 1, 2, 3, na terceira correntinha, né? Eu vou fechar com ponto baixíssimo, fechei. Agora, eu vou passar aqui, ó, a minha agulha aqui por trás, vou puxar o fio, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto em relevo, tá? Aí, vou laçar, novamente, eu vou passar aqui, ó, por baixo, aí puxo o fio lá por trás e venho aqui pra frente, tá? Faço um ponto alto normal. Então, aqui, ó, já fiquei com 2 pontos, ó, em relevo, tá vendo? Aqui, eu vou fazer agora, na separação do nosso leque, vão ser 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Aí, ó, no nosso lequinho, nós temos mais 2 pontos altos. Então, lacei, vou passar por trás, puxo lá e venho fazendo um ponto alto em relevo. Lacei, mais um ponto alto em relevo, que é o nosso leque de 2 pontos altos. Aqui, no caso, embaixo eram 2 correntinhas e aqui em cima eu fiz 2 correntinhas. Mas já pegando o ponto por trás, pra ele ficar, ó, em relevo, tá? Aí, novamente, continuo dando uma correntinha de separação e vou para o próximo lequinho, ó. Pego aqui por trás, faço um ponto alto em relevo. Lacei, ó, pego por trás, faço ponto alto em relevo. 3 correntinhas no nosso leque, passei por trás, ponto alto em relevo. Passei por trás, ponto alto em relevo. Ó, já fiz o meu segundo leque, ó. O primeiro leque e o segundo leque. Vou novamente dar uma correntinha de espaço, vou pro próximo, né, nosso terceiro leque. E assim, ó, passei por trás, tá? Ponto alto em relevo, ponto alto em relevo. 3 correntinhas no meio do leque e mais 2 pontos altos em relevo. Assim, eu vou fazer a volta toda com os 8 leques e já damos a sequência, ó. Correntinha, uma correntinha para separar, ó, vou pro próximo leque e vou fazendo aqui, ó. Atrás ele vai ficando assim, tá? Vou fazendo o ponto alto em relevo. Bom, vamos dar sequência aqui na próxima carreira. Então, eu terminei fazendo ponto em relevo e 3 correntinhas em todos os leques, tá? E separando por uma correntinha. Então, eu vou fazer a minha correntinha de separação aqui. E vou novamente, ó, fechar em cima do ponto baixo que a gente fez na carreira anterior, porque daí ele fica bem certinho, tá? Na hora que for fazer o ponto em relevo, você nem vê onde tá a emenda, tá? Ó, fechei no ponto baixíssimo, novamente eu vou lá pra trás, puxo, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Esse sempre vai ser o nosso primeiro ponto em relevo, tá? Lacei, ó, vou por cima novamente, e agora, no espaço do meu lequinho, aonde tem as 3 correntinhas que nós fizemos na carreira anterior, eu vou fazer 2 correntinhas, um ponto baixo entre essas correntinhas aqui, mais 2 correntinhas. Lacei, vou fazer ponto alto em relevo e ponto alto em relevo. Fechei o meu primeiro lequinho, tá? Aqui, ó, tá bom? Vou fazer novamente uma correntinha de separação e vou pro próximo, né? Para o próximo lequinho. Lacei. Vou aqui atrás, faço um ponto alto em relevo, mais um ponto alto em relevo, né, do nosso leque, 2 correntinhas, um ponto baixo entre as 3 correntinhas da carreira anterior, 2 correntinhas, ponto alto em relevo, ponto alto em relevo, uma correntinha de separação. E aqui, eu já fiz o nosso segundo leque, ó. Fiz o primeiro leque, fiz o segundo leque. Vou fazer da mesma forma os 8 leques, sempre separando por uma correntinha,
tá? Vou fazer mais um, para não ficar dúvida. Se fiz a correntinha de separação, vou pro terceiro leque. Lacei, vou aqui atrás, faço um ponto alto em relevo. O segundo ponto alto em relevo. No meinho do leque, faço 2 correntinhas, um ponto baixo e 2 correntinhas. Aí, ponto alto em relevo. Opa, escapou. Ponto alto em relevo e ponto alto em relevo, tá? Já fiz o nosso terceiro lequinho, tá bom? Agora, eu vou dar uma correntinha de separação e vou fazer todos os leques e volto na sequência. Bom, fizemos os 8 lequinhos daquela mesma forma, sempre separando por uma correntinha, tá? Agora, eu vou novamente aqui, ó, vamos juntar em cima do ponto baixo, com ponto baixíssimo, né? Ah, esqueci de dar uma correntinha aqui, uma correntinha de separação. E vamos juntar aqui, ó, tá? Em cima do ponto baixíssimo. Novamente, sempre o nosso primeiro ponto em relevo é um ponto baixo mais 2 correntinhas. No próximo, vamos fazer um ponto em relevo. Fiz a primeira parte do nosso lequinho. Agora, nesse meinho aqui, que nós tínhamos um ponto baixo, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, 2 correntinhas, faço um ponto antes desse ponto baixo, um ponto em cima dele e um ponto depois. Então, eu vou ficar agora com 3 pontos baixos aqui no meinho, tá? Dou 2 correntinhas novamente. E nós vamos para segunda parte do primeiro leque, né? Vamos fazer mais 2 pontos em relevo. Aqui, eu tô abrindo a pétala da flor, tá? Depois, nós vamos fechar ela, ó. Ela começa a abrir, vai ficando tudo assim mesmo, mas depois, na hora que fecha, aí ele volta ao formato normal, tá? Então, aqui, ó, tá indo a primeira pétala das nossas 8 pétalas, tá? Então, uma correntinha de separação, vamos para a segunda pétala. Ponto alto em relevo, ponto alto em relevo, 2 correntinhas e 3 pontos baixos. O segundo ponto em cima do ponto de base embaixo, 2 e o terceiro, tá? Ficamos novamente com 3 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos em relevo. Aqui foi a nossa segunda pétala, tá? Aqui, ó, segunda pétala. Uma correntinha de separação, mesma coisa, vamos para a terceira pétala. Então, um ponto em relevo, segundo ponto em relevo e a mesma coisa, 2 correntinhas, ponto baixo e ponto baixo. 3 pontos baixos, né, no meinho da nossa pétala. 2 correntinhas e 2 pontos em relevo. Nossa terceira pétala já está pronta. E assim, eu vou fazer todas as 8 pétalas, tá? Da mesma forma. Encerrando aqui, então, a carreira, fiz as 8 pétalas, tá? Uma correntinha de separação e novamente em cima do nosso ponto baixo, fechamos com ponto baixíssimo. Pego lá atrás, ponto baixo, 2 correntinhas. Vamos começar a primeira pétala novamente, tá? Ponto em relevo, em cima de ponto em relevo. 2 correntinhas, e agora, ao invés da gente ficar com 3 pontos baixos aqui no meio, nós vamos ficar com 5, tá? Então, aqui, ó, faço um antes, né? Aí, vou fazendo ponto sobre ponto, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, eu faço um ponto antes, um em cima de cada um dos 3 de baixo e um ponto depois. Então, eu fiquei com 5 pontos baixos aqui. 2 correntinhas e continuamos a nossa pétala. Ponto em relevo, sobre ponto em relevo,
uma correntinha de separação e voltamos, ponto em relevo, duas correntinhas e vamos novamente pro meinho da nossa segunda pétala, fazendo 5 pontos baixos. Um ponto antes, daí faz ponto sobre ponto e um ponto depois, ficando novamente com 5. Então, ó, a nossa primeira pétala, nossa segunda pétala, sempre separando com uma correntinha, tá? Vou fazer a volta toda, ó, duas correntinhas aqui, fiz o meinho, e vamos terminar essa segunda pétala com ponto em relevo e ponto em relevo. Aí, vou fazer mais uma correntinha e vou pra terceira pétala. Então, eu vou fazer, ó, fiz a primeira pétala, fiz a segunda pétala, vou fazer as 8 pétalas. Ele vai ficando assim mesmo, daqui a pouco nós vamos começar a fechar, daí vai ficando o formato certinho, tá? Já volto, então, repetindo sempre, agora, só que agora com 5 pontos baixos aqui dentro, tá? Aqui, já estamos chegando no finalzinho, né? Dei a minha correntinha de separação e vou encerrar novamente com ponto baixíssimo, tá? Agora, nós vamos começar a reduzir e a fechar a nossa pétala aqui pra cima, tá? Ó, ela tá abrindo, agora nós vamos fechar ela aqui, tá? Então, novamente, vamos fazer o ponto baixo com as duas correntinhas, que é o nosso primeiro ponto em relevo. Vamos pro segundo ponto em relevo, e agora, na pétala, duas correntinhas e pulo o primeiro ponto. Então, a gente tava com 5 pontos baixos aqui, vamos voltar a ter 3 pontos baixos aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Pulando o primeiro ponto. Ah, aqui eu não pulei, só. Desculpa, vamos voltar aqui. Então, esqueci de pular o primeiro ponto. Ó, pulo o primeiro ponto e faço os 3 pontos baixos, tá? Aqui, ó, ficou, já reduzimos a nossa pétala, sobrou um ponto pra cá e um ponto pra cá. Duas correntinhas, vamos para os nossos 2 pontos em relevo, fechando a primeira pétala, tá? Aqui, nós tínhamos, desde o início, uma correntinha de separação. Então, agora que nós vamos fechar aqui, nós vamos fazer 3 correntinhas de separação, tá? 3 correntinhas, agora eu vou para a segunda pétala. Ponto em relevo, duas correntinhas, pulo o primeiro ponto baixo, entro no segundo, faço 3 pontos baixos, 3, duas correntinhas, ponto em relevo, sobre ponto em relevo. Essa é a nossa segunda pétala. Vamos separar, ó, com 3 correntinhas novamente, tá? Então, agora, ao invés de uma, vão ser 3 correntinhas. Vou para a terceira pétala, ponto em relevo, duas correntinhas, e vamos pular 1, 3 pontos baixos, e assim eu vou fazer a volta toda, duas correntinhas, aqui ponto em relevo, 3 correntinhas de separação, tá? Então, ó, fiz as 3 primeiras pétalas. Então, vai ser igual até o final, tá? Sempre separando por 3 correntinhas, e aqui no meio nós vamos ficar com 3 pontos baixos, tá? Pulando sempre o primeiro para começar a fechar. Já volto. Aqui vamos dando sequência. Então, fiz as 3 correntinhas finais aqui e vou fechar com ponto baixíssimo. Fiz todas as pétalas da mesma forma, com 3 pontos baixos dentro e 3 correntinhas de separação, tá? Vamos começar a outra carreira pela nossa primeira pétala. Então, um ponto baixo, 2 correntinhas.
ponto em relevo sobre ponto em relevo. Duas correntinhas, daí aqui, ó, vou fazer só um ponto baixo, fechando mais um pouquinho a nossa pétala, tá? Agora, aqui, ó, duas correntinhas e ponto em relevo sobre ponto em relevo, tá bom? Agora, aqui, ó, no nosso meinho, no intervalo entre as duas pétalas, ficamos com 3 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer as argolinhas, tá? Então, eu faço mais 3 correntinhas, um ponto baixo e 3 correntinhas, tá? Aí, já entro na segunda pétala, no primeiro ponto em relevo, fazendo um ponto em relevo, tá? Então, ó, fiquei com 2 argolinhas aqui agora, tá? Ponto em relevo em cima de ponto em relevo, 2 correntinhas e um ponto baixo, reduzindo novamente a nossa pétala. 2 correntinhas, ponto em relevo em cima de ponto em relevo, né? Os nossos 2 pontos em relevo aqui. Aí, ó, 3 correntinhas, um ponto baixo na primeira argolinha, 3 correntinhas e voltamos para a terceira pétala, tá? Então, sempre nós vamos ficar aqui entre as pétalas agora, nós vamos ficar com 2 argolinhas com um ponto baixo no meio, tá? Então, ó, estamos começando a fechar as nossas pétalas e aqui começando a abrir as argolinhas, tá? 2 correntinhas e um ponto baixo aqui no meio da segunda pétala. 2 correntinhas, ponto em relevo sobre ponto em relevo. No nosso intervalo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, ponto em relevo, e assim eu vou fazer a mesma coisa na próxima pétala, tá? E vou fazer a volta toda, sempre deixando no intervalo aqui 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, e no meio da nossa pétala aqui, ó, ponto em relevo sobre ponto em relevo, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, ponto em relevo sobre ponto em relevo. Essas vão ser as nossas pétalas, nossas 8 pétalas e o intervalo aqui, tá? Já vem. Bom, terminei as 8 pétalas da nossa flor, e aqui eu fiz, né, no intervalo aqui, antes de fechar, ó, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, e vou encerrar essa volta, tá? Num ponto baixíssimo aqui. Aí, novamente, para começar a pétala seguinte, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto em relevo. Aí, vamos continuando aqui, ó, vou fazer o segundo ponto em relevo, e aqui no meio, né, que a gente tinha ficado com 2 correntinhas, no meio da nossa pétala, tá? A gente tinha ficado com 2 correntinhas e um ponto baixo, agora nós vamos começar a fechar totalmente essa pétala. Então, fiz os 2 pontos em relevo aqui, e sem nenhuma correntinha, sem nada, eu vou direto pro próximo ponto em relevo, né? E já, ó, já fui fechando a nossa pétala, tá? Vou fazer o outro ponto em relevo, aqui, ó, começando a fechar a nossa pétala, tá? Aqui, nós vamos começar a fazer os cantos, então, vou fazer o primeiro canto aqui, vão ser 4 cantos para fazer o quadrado, tá? Então, aqui, ó, eu fiz os 4 pontos em relevos, então, vou fazer agora 3 correntinhas. Nessa primeira argolinha aqui, vou fazer um ponto baixo. E para fazer o meu canto, eu vou fazer um lequinho dentro desse ponto baixo da carreira de baixo. Sem nenhuma correntinha, sem nada, eu só vou laçar e vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui 1, 2 e 3. Aí, eu faço 3 correntinhas,
mais 3 pontos altos, tudo no ponto baixo de base da carreira anterior, tá? Aqui, ó, 2 e 3. Fiz o meu primeiro lequinho, que é o primeiro lado de um quadrado. Da mesma forma que eu entrei aqui, sem nenhuma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, fechando o nosso biquinho. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou para a segunda pétala da flor, tá? Lacei, ponto em relevo sobre ponto em relevo. Então, um ponto em relevo, o segundo ponto em relevo. Pulo o nosso meio aqui, que já encerramos. Lacei, ó, vou lá pro ponto em relevo, né? Faço o terceiro ponto em relevo e o quarto ponto em relevo, fechando a segunda pétala, tá? Então, aqui, ó, eu já fiz um canto. Agora, aqui tem que ficar reto. Então, aqui eu vou continuar fazendo argolinhas, tá? Então, vou fazer 3 correntinhas. Na primeira argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. Na segunda argolinha, um ponto baixo, mais 3 correntinhas. E vou fechar de novo a nossa pétala, tá? Então, aqui, ó, lacei, ponto em relevo, primeiro ponto em relevo, segundo ponto em relevo, ignoro o intervalo, o terceiro ponto em relevo e o quarto ponto em relevo. Então, como aqui, ó, eu fiz um canto, aqui eu fiz as 3 argolinhas no meio, agora eu vou fazer o outro canto, tá? Então, sempre vai ser um canto, as argolinhas e outro canto. Agora, eu vou fazer o próximo canto aqui, tá? Então, ó, fechei os 4 pontos em relevo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas. Na primeira argolinha, um ponto baixo. Sem nenhuma correntinha, vou fazer o biquinho do canto. Então, são 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 3 correntinhas. 1, 2, 3 e 3 pontos altos. 3. Faço um ponto baixo para fechar o biquinho do canto, 3 correntinhas e fecho os 4 pontos em relevo da próxima pétala. Então, ó, ponto em relevo sobre ponto em relevo. Um ponto em relevo, segundo ponto em relevo, pulo o intervalo, terceiro ponto em relevo e o quarto ponto em relevo, tá? Na próxima carreira que nós vamos fechar totalmente, ó, como já tá pegando uma forma, entendeu? Ó, ficou os 2 quadradinhos. Então, se a gente fez um canto, esse intervalo aqui vai ser só as 3 argolinhas, como fiz ali do outro lado. Então, 3 correntinhas. Na primeira argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. Na segunda argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas e vou para a próxima pétala. Ponto em relevo, em cima de ponto em relevo. Então, serão os 4 pontos em relevo, tá? Então, como aqui no intervalo dessa pétala eu fiz as argolinhas, aqui, ó, vai ser o nosso terceiro canto, tá? Vou fazer da mesma forma que eu fiz os outros 2. Tá? Então, aqui, 1, 2, 3, na primeira argolinha, ponto baixo. Vou fazer o lequinho de 3 pontos altos, 1, 2, 3. 3 correntinhas, mais 3 pontos altos, tudo no mesmo ponto de base, que é o ponto baixo da carreira de baixo, tá? Aí, na argolinha, já venho e faço, para encerrar aqui, faço o meu ponto baixo, aí faço 3 correntinhas
e vou para a próxima pétala fechar os 4 pontos em relevo. Lacei, ponto em relevo sobre ponto em relevo, tá? Segundo, terceiro e o 4º ponto em relevo. Tá, ó, tá ficando quadradinho. Fiz o biquinho, então aqui é reto, vão ser as 3 argolinhas, como a gente já fez na outra volta, tá? Então, já estamos chegando no finalzinho aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto em relevo sobre ponto em relevo. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro e 4º ponto em relevo. Fizemos o biquinho, então, aqui, ó, fizemos o biquinho, as 3 argolinhas aqui, fechamos mais uma pétala, vamos pro último biquinho aqui, tá? Então, 1, 2, 3, ponto baixo. E aqui, dentro do ponto baixo de base, 3 pontos altos, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. Fechamos, então, o 4º bico, né, que é o 4º canto. Puxar um pouquinho de fio, tá? Aí, um ponto baixo, depois do biquinho aqui, um ponto baixo, as 3 correntinhas, e vamos fechar o nossa próxima pétala. São os 4 pontos em relevo. 1, 2, 3 e 4. Parece difícil, mas não é. É só prestar bastante atenção, ó. Aí, aqui, ó, vamos encerrar o nosso trabalho com as 3 argolinhas finais, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, vou na primeira argolinha, 1, 2, 3, ponto baixo na segunda argolinha, e 1, 2, 3. Aqui, ó, vamos encerrar, tá? Pra subir a próxima carreira. Então, ó, encerrei com ponto baixíssimo. Olha como ele já pegou uma forma. Agora, essa carreira, nós vamos fechar totalmente a pétala, ó, ela já tá quase fechadinha, né, a pétala da flor. Então, vamos de novo, né, começar com o nosso ponto em relevo, que eu faço um ponto baixo, né, aqui em relevo, né, do nosso primeiro ponto. Então, um ponto baixo e 2 correntinhas, tá? Só que agora, nós não vamos fazer o ponto alto, não vou fazer inteiro, vou fechar tudo junto. Então, aqui, ó, lacei, peguei o ponto em relevo, vou fazer metade e deixar um ponto na agulha. Lacei, vou pro próximo, faço meio ponto, deixei mais um na agulha. Lacei, vou pro 4º ponto em relevo e deixo meio ponto. Fecho todos eles juntos, ó, fechando a nossa pétala, tá? Agora, aqui, ó, vamos novamente pro biquinho da lateral, né, do nosso quadrado. Então, 1, 2, 3, na primeira argolinha, um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer 1, 2, 3, e vou lá pro meu biquinho, fazer mais um biquinho igual a esse. Então, aqui, ó, 3 pontos altos, né? 3 correntinhas e 3 pontos altos para fechar um canto, primeiro canto,
tá? Como a gente já tinha feito na volta anterior, né? Então, só tô repetindo o canto aqui, tá? Aí, 1, 2, 3 correntinhas. No primeiro intervalo, faço um ponto baixo, como eu fiz aqui. Aí, mais 3 correntinhas, e agora nós vamos fechar novamente a próxima pétala com meio ponto alto, tá? Sempre fazendo ponto em relevo. Então, pego aqui por trás, fiz meio ponto, pego o segundo ponto por trás, meio ponto em relevo, pego o terceiro ponto, meio ponto em relevo, pego o quarto ponto, meio ponto em relevo. Aqui, ó, ficou com 5, né, argolinhas na agulha. A primeira não ficou com 5 porque a gente não tinha o final da carreira, né? Não tinha essa primeira correntinha aqui da argolinha, tá? Então, ó, vou fechar agora tudo junto. Ó, já fechei a segunda pétala, tá? Igual eu fechei essa. Aí, vamos lá. 1, 2, 3. Aqui a parte que fica reta, então, vão ficar agora 4 argolinhas aqui, tá? Então, fiz 3 correntinhas, vou na primeira argolinha, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, vou na próxima argolinha, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, vou na próxima argolinha, um ponto baixo. Daí, 1, 2, 3 correntinhas, ó. Então, eu vou ficar com os 4 pontos aqui. E vamos fechar nossa pétala novamente. Lacei, ponto em relevo sobre ponto em relevo, só que fazendo meio ponto. Segundo, meio ponto. Terceiro, meio ponto. O quarto, meio ponto. Aí, eu puxo, ó, fiquei novamente com as 5 argolinhas. Puxo tudo na agulha, tá? E vou dar a sequência, ó, 1, 2, 3, da mesma forma. Então, onde é canto, eu faço canto, né? Como eu fiz esse primeiro aqui. E aonde é para ficar reto, vai ficar as 4 argolinhas. Vou fazer a volta toda e já volto. Ó, já pegou a forma, né? O nosso quadrado. Fizemos a carreira toda, tá? Aí, ó, cheguei aqui. Então, eu vou encerrar na nossa primeira pétala, né? Que foi onde a gente começou. Vou encerrar com ponto baixíssimo. Então, eu vou pegar esses pontos que nós fizemos todos juntos, ó. Vou bem no meio deles e puxo lá de trás, fecho tudo, todos eles num ponto baixíssimo, tá? Aí, eu já venho aqui, ó, pra primeira argolinha e já faço um ponto baixo. Então, eu já comecei na argolinha, tá? Aqui a pétala nós já fechamos. E vou subir aqui, ó, 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer mais 2 meio pontos, ó, 1 e 2, tá? Então, fiquei com 3 meio pontos aqui, ó, fecho tudo junto, faço 2 correntinhas, vou pra próxima argolinha. Vou fazer novamente, ó, 1 meio ponto, 2 meio ponto e 3 meio ponto, tá? Que daí, ó, eu vou fechar tudo junto. 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer esse canto, eu vou fazer em cima primeiro, antes de eu ir aqui pra argolinha, eu vou fazer em cima desses 3 pontos baixos de baixo, tá? Então, aqui, ó, em cima do ponto aqui, eu vou fazer meio ponto, do segundo ponto mais meio ponto, ficando aqui, ó, com os 3 meio pontos novamente, né? Ficam 4 argolinhas na agulha, porque uma é da correntinha. Fecho tudo junto, agora sim eu vou pro meinho, ó, 2 correntinhas de separação, agora eu vou aqui no meio. Então, são 3 meio pontos, sempre fazendo meio ponto e juntando tudo ao mesmo tempo, tá? Aqui, ó. Fechei. Tá vendo como tá ficando? Puxar um pouquinho de fio. Aí, ó, 2 correntinhas aqui na argolinha, ó. Aí, eu vou fazer dentro da argolinha mesmo, que é o nosso canto aqui, tá? Ó, fazer o lequinho lá. Meio ponto, fazer os 3 meio pontos aqui. 3 meio pontos, fecho tudo. 2 correntinhas. Cheguei de novo no cantinho aqui.
Vou fazer em cima delas, tá? Ó, fica melhor para visualizar assim, ó, tá vendo? Eu vou fazendo toda a volta. Então, vou fazer aqui, ó, em cima de cada ponto da lateral, né, do biquinho da lateral, eu faço um meio ponto, aí eu vou ficar com 4 argolinhas na agulha, fecho tudo junto, tá? Ó, 2 correntinhas, vou pra argolinha aqui. 1, 2 e 3. Ó, fecho tudo junto. 2 correntinhas, vou pra próxima argolinha. Vamos lá. 1, 2, 3. Fecho tudo junto, 2 correntinhas e vou pra próxima argolinha. 1, 2, 3. Fecho tudo junto. E vou fazer assim a volta toda, tá? Deixa eu fazer mais um pouquinho. Aqui, 1, 2. Em cada argolinha, eu vou fazendo os 3 meio pontos e fecho eles todos juntos. E vou separando por 2 correntinhas, ó. Vou lá de novo. Fechei tudo. 2 correntinhas. Na próxima argolinha. 3 meio pontos, fecho tudo junto. 2 correntinhas. Na próxima argolinha, 3 meio pontos. E fecho tudo junto. 2 correntinhas de separação. Na próxima argolinha, 3 meio pontos. Fecho tudo junto. Chegamos no biquinho, eu vou fazer as 3 em cima desses 3 pontos altos, tá? Então, 2 correntinhas de separação, meio ponto em cima de cada um desses. Aí, 3 meio pontos, fecho tudo junto, 2 correntinhas, vou pro meinho, né, do nosso quadradinho aqui na volta, faço o biquinho normal, ó, 3 pontos altos, né, que é meio ponto aqui no caso, junto tudo, 2 correntinhas, mais 3 pontos alto aqui, no caso, meio ponto, e junta tudo no final. 2 correntinhas, e faço em cima, novamente, aqui dessas 3 correntinhas. Então, é só no lequinho que fica assim, tá? Que eu faço em cima aqui, só na parte do canto do quadrado, só nos cantinhos que a gente vai fazer esses 3 pontos de base aqui. Aí, 2 correntinhas e vou fazendo assim. Aqui, ó, em cada ponto aqui, ó, do lequinho, né, do primeiro aqui, vão ser 12 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aí, aqui eu virei, vão ser 12 para cada lado, tá? Já volto com ele pronto. Pronto, ó, nosso quadrado já tá pronto, né? Aqui, ó, fiz as 2 correntinhas, e para encerrar, eu vou fazer como a gente encerrou na flor aqui, ó. Vou pegar esses 3 pontos unidos aqui, né, do primeiro bloquinho, e vou passar por dentro, ó. Que daí eu puxo aqui tudo num ponto baixíssimo, aí dou aqui uma correntinha e fecho, tá? Aqui eu já posso cortar. Então, ó, ficou o ponto, o quadrado certinho. Eu vou fazer mais um quadrado agora para emendar nesse daqui, para mostrar a emenda. E daí, para mostrar a emenda, eu vou fazer esses bloquinhos aqui, ó, só até aqui, tá? Porque eu vou emendar, no caso, essa parte aqui e vou encerrar daí o quadrado aqui. Então, essa parte aqui não vai ficar feita, eu vou fazer só esses 2 lados, e no terceiro lado aqui eu já faço emendando com outro quadradinho, tá bom? Já volto. Vamos começar a fazer a nossa emenda, tá? Então, aqui, ó, eu fiz o quadrado, né? Já tinha feito um quadrado, agora no segundo,
Aqui, ó, nós começamos o quadrado aqui, ó, nesse lado. Então, eu fiz esse lado de baixo, esse lado de cima, e eu vou emendar aqui. Porque daí aqui, como é aqui, ó, como é na metade, eu vou só completar depois. Então, aqui, ó, eu fiz até o primeiro lado do biquinho, tá? Porque daí nós vamos emendar com o outro quadrado e fazendo já essa parte aqui, ó, essa lateral. Então, eu vou emendando e confeccionando essa lateral, como nós fizemos, né, no nosso quadrado e no quadrado aqui que já está pronto, tá? Então, vou começar aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, dentro do meu biquinho, eu fiz o primeiro lado do biquinho, tá? Ó, aqui o biquinho do outro quadrado, eu vou emendar aqui, tá? Vou começar emendando aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha e vou entrar aqui no meu biquinho do outro lado, né? Aí, eu puxo aqui, ó, e faço um ponto baixo, tá? Aí, ó, eu vou confeccionar o outro lado do meu biquinho, aqui, que é esse quadrado que a gente não confeccionou essa lateral, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, aqueles 3 meio pontos, né? Ó, faço meio ponto, mais meio ponto, e mais um meio ponto, e fecho tudo junto, tá? Aí, ó, terminei o meu biquinho aqui. Então, eu vou dar mais uma correntinha. Eu vou pro próximo espaço, ó, aqui eu já saí do biquinho dele, vou pro próximo espaço, puxo um pontinho e faço um ponto baixo. Aí, nós vamos fazer, ó, lembra que na lateral a gente faz essa partinha aqui, em cima desse daqui. Então, eu vou lá fazer os 3 meio pontos em cima desse, ponto sobre ponto, tá? Então, aqui, ó, meio ponto, mais meio ponto, mais meio ponto e puxo todos juntos, tá? Ó, puxei todos, tá bom? Aí, eu vou fazer novamente uma correntinha e, ó, eu vim desse espaço, eu vou pro outro espaço, né? O outro vãozinho aqui. E faço um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, pro primeiro aqui, a argolinha nossa. Também vou fazer aqui, ó, vou confeccionando o ponto, ó, que é aquele 3 meio ponto, depois eu fecho tudo junto, tá, ó. Fiz os 3 meio pontos, fecho tudo junto, uma correntinha, ó, eu saí dessa argolinha, eu vou pra outra. Vou lá, puxo, ponto baixo. Aí, eu venho pra argolinha aqui que não tá confeccionada e vou fazer novamente os 3 meio pontos, unindo eles juntos, tá? Não é difícil, gente. E depois, nós vamos fazer os quatro quadrados assim, tá? Ó, tá aqui. Uma correntinha, vou pro próximo espaço, puxo aqui, ponto baixo. Venho pra próxima argolinha aqui do nosso trabalho, faço 3 meio pontos, tá? E fecho tudo. Um ponto, uma correntinha, próxima argolinha, ponto baixo. Próxima argolinha desse quadrado de baixo, 3 meio pontos. E fecho tudo junto. Opa, escapou aqui, deixa eu fazer de novo. Aqui, ó, 1, 2 e 3. Aí, fecho tudo, uma correntinha, próxima argolinha, puxo, ponto baixo. Próxima argolinha aqui de baixo, confecciono os 3 pontos altos unidos em cima, né? Faço 3 meio pontos e junto tudo. Uma correntinha, e assim eu vou fazendo todos os quadradinhos, ó, e ponto baixo. Nós vamos fazer dessa maneira, tá? Então, ó, 3 meio pontos na próxima argolinha, né? Sempre deixa eu fazer de novo aqui. Sempre na argolinha de baixo, onde a gente ainda não confeccionou, a gente já confecciona os nossos 3 meio pontos unidos juntos, né? Que daí fica aquele biquinho, aquele fechadinho em cima, né? Aqui, ó. Aqui. E fecho tudo junto. Uma correntinha,
Ó, saí dessa argolinha, eu vou pra próxima. Um ponto baixo. Aqui, novamente, os 3 meio pontos, tá? E junto tudo. Uma correntinha, vou pro próximo, ponto baixo. Sempre dessa maneira, tá? Só não esquecendo que nos cantos nós vamos confeccionar em cima desse daqui, mas a gente já chega lá. Aqui, ó, 3 meio pontos novamente. E fecho tudo junto. Uma correntinha, vou aqui, ó, pra próxima argolinha, puxei, ponto baixo. Agora, nós vamos confeccionar, ó, chegamos aqui, ó, em cima dos 3 pontos do biquinho da lateral, tá? Então, aqui é ponto sobre ponto e fecha tudo junto, ó. Faço meio ponto, no próximo ponto faço mais meio ponto, no próximo ponto faço mais meio ponto. Puxei, puxo tudo junto. Puxei tudo, uma correntinha, vou pra próxima argolinha, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui dentro, né, a nossa primeira lateral. 1, 2 e 3, tá? Aí, junto tudo. E cheguei no final aqui, ó. Cheguei finalmente na nossa argolinha, que eu vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Ó, veja como a união ficou bem certinha, tá? Ó, cheguei aqui, ó, com meio, bem na metade, ó. Agora, eu vou virar o trabalho aqui e vou confeccionar até a gente chegar na nossa emenda aqui, tá? Então, aqui, ó, vou fazer a segunda parte do biquinho, tá? Então, eu vou dar mais uma correntinha, porque aqui já tem uma, e vou fazer aqui, ó, 3 meio pontos. 2, 3, ó, pode ver. Opa, escapou aqui. 3. E fecho tudo junto, tá? E faço 2 correntinhas, ó, pode ver que ficou igual, tá? Na emenda. Agora, lembra que aqui, sempre na ponta, a gente tem que confeccionar em cima dos 3 pontos de base aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer os 3 meio pontos e junta. 3. Juntei tudo. 2 correntinhas, vou pro próximo espaço. 1, 2, 3. Junto tudo. 2 correntinhas. Próximo espaço. 1, 2, 3, junto tudo, 2 correntinhas, próximo espaço, 1, 2, 3, junto tudo, 2 correntinhas, próximo espaço, 1, 2, 3, junto tudo, 2 correntinhas, próximo espaço, junto os 3. 3, junto tudo, 2 correntinhas. Estamos chegando no final aqui, ó. 1, 2, 3, junto tudo, 2 correntinhas e, ó, chegamos aqui onde a gente começou, né, essa carreira. O que que eu vou fazer? Vou fazer como a gente tinha feito aqui na base da florzinha. Vou pegar aqui, ó, por dentro, tá? Vou pegar aqui por dentro desses 3 pontos juntos, puxo o fio lá atrás, ó, fecho num ponto baixíssimo, dou uma correntinha aqui, ó, e já corto pra arrematar, tá? Então, eu vou juntar os nossos 4 quadradinhos aqui, tá? E continuo daí na próxima aula. Eu vou encerrar, para não ficar muito comprido aqui, eu vou encerrar essa primeira parte. Na segunda parte, eu vou ensinar a partir dos 4 quadrados juntos, tá? Até a próxima aula, então, e já faz essa primeira parte, ok? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, Crochê Arte da Simone, na minha página do Facebook e no meu Instagram. Obrigada e até a próxima aula.